Boa noite a todos. Meu nome é Luiz. Para quem não me conhece aí, sou médico intensivista, supervisor da residência nossa lá de medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. E essa é mais uma aula nossa da sequência de aulas aí para os nossos residentes médicos, mas com participação das equipes que a gente tem multidisciplinar lá do hospital. O tema de hoje é a farmacocinética farmacodinâmica de antimicrobianos, será ministrado aí pela nossa professora Raquel Bandeira, que é parceira nossa lá do CTI, é médica infectologista e tem um currículo aí que não caberia na página, aí, como diz a Cerizinha. Ela foi muito humilde em colocar só médica, só não, né? Colocar médica infectologista na tela aí. E Obrigado pela agora que eu vi que está parceria. sem acento ainda. Não, mas tem problema não, porque nós somos médicos, nós não somos professor de português, não, tá tudo certo. Graças a Deus. Agradecendo você aí, Kel, pela presença e participação, lembrando aí que a Raquel, junto com a Laila, são também preceptoras dos nossos residentes, elas toparam esse desafio, e peço a todos aí, só reforçando que deixem os áudios fechados e os vídeos abertos para uma maior interatividade aí com a equipe. Boa aula, Kel. Obrigado pela parceria. Vamos lá. Boa noite, gente. Muito obrigada por poder participar da aula hoje. Participo como ouvinte e agora hoje como, né, ministradora da aula. E é um tema que eu adoro falar, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica dos antimicrobianos. Os residentes da terapia intensiva, então, eles vão passar um mês comigo, com a Laila, e também, né, conhecendo o serviço de controle de infecção. Então, esse é um GD que a gente faz com eles, a gente aprofunda, mas eu quis trazer uns conceitos gerais para todo mundo que prescreve antibiótico, né, deveria utilizar. Então, por que é tão importante a gente entender a farmacocinética e a farmacodinâmica dos antibióticos? Primeiro, eu queria explicar um pouco do conceito relacionado a isso. A farmacocinética, então, ela é o movimento que o antibiótico faz do corpo, desde a administração do antimicrobiano até a chegada no sítio de ação, que seria a bactéria. Eu estou só colocando meu cronômetro aqui, porque alguns assuntos eu consigo falar por algumas horas, então, como eu estou me preparando aí uns 30 minutos, 40 minutos, para eu não perder muito tempo. Como eu estava falando, então, a farmacocinética é um movimento, cinética vem de movimento do antibiótico, desde a sua administração até onde que ele vai agir, então, até onde está a bactéria. E a farmacodinâmica é o que esse antibiótico faz com a bactéria, como que ele age. Então, eu vou trazer um pouquinho dos conceitos e para a gente tentar otimizar esses dois parâmetros. Por quê? Porque cada vez mais, né, nós estamos perdendo a guerra contra a resistência antimicrobiana. Então, desde que foi descoberta a penicilina, cerca de menos de 15 anos depois, a gente já teve a primeira penicilinase hidrolisando a penicilina, mostrando que a guerra contra a resistência, a gente perde ela sempre. E por mais que sejam produzidos novos antibióticos, esses antibióticos rapidamente são perdidos devido à resistência. Então, a gente precisa sempre pensar na farmacocinética e na farmacodinâmica quando a gente prescreve novos antimicrobianos, para a gente tentar pegar o melhor mecanismo de ação deles. A gente previne também infecções e previne as infecções multiresistentes. Então, tratando uma infecção multissensível corretamente, a gente previne uma infecção multiresistente. E também otimizar essas terapias já existentes com o uso racional de antimicrobianos. Então, quando a gente classifica, e aí seria um pouco da dinâmica, como que esse antibiótico age, a gente classifica os antimicrobianos em dois grupos, os bactericidas e os bacterostáticos. Resumidamente, com uma palavra muito simples, o bactericida, de sida é sempre vem, né, é o sufixo relacionado à morte, a matar. Então, são aqueles antibióticos que matam o agente antimicrobiano. E o bacteriostático são aqueles que eles vão inibir o crescimento, a replicação daquela bactéria. E aí, quem é responsável por fazer a morte daquele agente etiológico é o sistema imune.
Por que que é importante a gente saber, então, quais drogas são bactericidas, quais drogas são bacteriostáticas? Por quê? Porque as drogas bacteriostáticas, como eu falei, elas vão interromper a replicação bacteriana. Quem vai precisar resolver a infecção é o sistema imunológico do hospedeiro. Então, ela depende de uma integração do sistema imune do hospedeiro e tem algumas situações desse hospedeiro que vão favorecer o agente etiológico, vão favorecer a bactéria, como se fosse um balanço. Então, quando a gente trata uma infecção, a gente sempre coloca no balanço nosso agente etiológico e o nosso hospedeiro. E a gente quer que o nosso hospedeiro ganhe isso. Então, alguns hospedeiros, por exemplo, agronocitose, pacientes imunossuprimidos, sejam HIV ou imunossuprimido não HIV, eles têm uma resposta, ou pacientes idosos, né, que têm uma imunossenescência, né, o sistema imune ele fica velho também, eles não, a gente tenta evitar o uso de drogas bacteriostáticas. E também dependendo do tipo, do local da infecção. Então, a gente sempre pensa, sítios nobres como, por exemplo, corrente sanguínea, sistema nervoso central, ou com inóculo bacteriano muito grande, a gente evita droga bacterostática também. Por quê? Primeiro que vai ser, às vezes, difícil do antibiótico penetrar naquele local, seja pela barreira hematocefálica, seja pela presença de biofilme numa vegetação, mas também, como o inóculo bacteriano é muito grande, no caso, por exemplo, de uma vegetação para uma endocardite, o patógeno ele vai retomar esse crescimento logo após a interrupção do medicamento, e aí a gente não consegue exterminar e acabar com aquela infecção. E aí, quando a gente entra no conceito, então, de bactericida e bacteriostático, a gente trabalha também com duas coisas que a gente mexe muito no dia a dia e há pouco pensamento e há pouco entendimento sobre esses conceitos, que é o MIC e o MBC. O que é o MIC? MIC é a concentração inibitória mínima. O que significa? Que é uma medida no laboratório, que eles, após um tempo, eles fazem uma cultura com a bactéria que você está vendo, misturam ela com um antibiótico numa concentração, com uma quantidade de inóculo certinha, tanto de diluição, padrão, uma cultura aeróbica com baixa proteína, um pH controlado, um pH de 7,2, e aí a gente vê qual a concentração do antibiótico que inibiu a turvação. Ele vai inibir o crescimento bacteriano, porque quando a bactéria se reproduz, ela vai turvar aquele meio de cultura, aquele meio de cultura líquido. Então, tudo controlado em laboratório, eu vou impedir a concentração, aquela concentração mínima do meu antibiótico para turvar aquela cultura. E o que acontece? Quer dizer, então, que eu, na verdade, quando eu estou medindo o MIC, eu estou dosando uma concentração de uma droga para fazer o efeito bacteriostático, que inibir o crescimento bacteriano. E o MBC seria a concentração bactericida mínima, que é a concentração que eu tenho que dar o antibiótico para matar aquela bactéria. E aí, quando a gente vai pegar um antibiograma, a gente sempre está dando em MIC. Então, tem um MIC de 8, um MIC de 32, um MIC de 2, um MIC de 4. E a gente tem que entender que talvez para aquela bactéria, aquele MIC de 2, aquele MIC de 4, ele precisa, mesmo estando sensível, eu preciso dar uma concentração maior, porque eu não estou querendo que ele tenha um padrão bacteriostático, e sim um padrão bactericida. Ainda falando de MIC e MBC, dessa diferença, então o MIC é uma coisa que é dosada em laboratório, em condições ideais de temperatura e pressão. E na vida real, no nosso paciente, é bem diferente do que acontece. Por quê? Porque o pH não é controlado, então muitas infecções, eles têm um pH ácido. Como, por exemplo, abscesso, tudo que tem secreção, tudo que tem pus, o pH ele é naturalmente ácido. Além disso, eu tenho a medida do meu MIC é com baixa proteína. E na vida real eu tenho uma proteína mais elevada, eu tenho situações de anaerobiose, dependendo do sítio da minha infecção. E além disso, que é muito importante, é o inóculo bacteriano maior. Então, como eu falei para vocês, o MIC é medido por inóculo bacteriano controlado. E na situação de vida real, às vezes, dependendo da infecção, o inóculo bacteriano é muito grande, como, por exemplo, uma endocardite, que é o exemplo maior de inóculos bacterianos que a gente tem.
Além disso, a gente está considerando aquela diluição padrão com a droga estacionária. Então, estou dando a droga certinha, eu não estou pensando na movimentação dela no corpo, no volume de distribuição, na sua ligação com proteína, nada. E na vida real, a gente tem um nível flutuante de droga. Tem a dose de ataque, tem depois a dose de manutenção, tem a excreção. Então, o MIC, ele é uma coisa para a gente guiar, mas ele não é o determinante. E, às vezes, algumas coisas a gente vai tentar não atingir o MIC daquela bactéria, mas sim atingir o MBC. Aí eu já trouxe um pouquinho, só que o conceito, então, de MBC, as drogas bactericidas, elas vão, a gente assume mais ou menos que o MIC seria igual ao MBC ou até 4 vezes, e quando as drogas são bacteriostáticas, muitas vezes a gente não consegue atingir esse MBC. Por isso que é um conceito que eu falo para os residentes que passam lá com a gente, que essa coisa de, isso aqui é bactericida, meropeneia é bactericida, Bactrim é bacteriostático. O conceito de bactericida, bacteriostático, ele depende da droga, obviamente, que vai depender do mecanismo de ação, mas ele também depende do MIC da bactéria para aquela droga e do sítio de ação e do local onde ela está. Porque dependendo do MIC dela, dependendo da concentração que eu preciso do antimicrobiano, eu não vou conseguir atingir o MBC para ela. Então, mesmo sendo uma droga que a gente decora na tabelinha para fazer a prova do meio de curso, que seria uma droga bactericida, eu não consigo que ela tenha esse efeito bactericida e às vezes vocês vão ver depois na prática, entender um pouquinho quando a gente faz a associação de drogas, algumas coisas assim. Aí, isso falado, e aí a gente já trabalhei esses dois conceitos, então eu vou agora especificamente na farmacocinética e na dinâmica. Então, como eu disse, cinética é movimento. Então, quer dizer que ela é o movimento da droga no fluido corpóreo. Resumindo, o que o corpo faz com a droga, o antibiótico. E aí a gente tem alguns parâmetros, algumas coisas que acontecem. Então, quando a gente administra droga e não tem a absorção, essa droga é distribuída para os tecidos, metabolizada e eliminada. E aí a gente trabalha com alguns parâmetros, que é Cmax, que é a concentração máxima que esse antibiótico atinge, o tempo de meia-vida e a área sobre a curva em 24 horas. Então, eu vou falar rapidinho de cada um dos conceitos da farmacocinética. E aí, a absorção, então, seria a entrada da droga na corrente sanguínea. Então, quando é uma droga dada pela via oral, a gente sempre calcula a absorção dela baseada na droga EV. Então, assume-se um conceito universal, bem estabelecido, que a concentração que aquela droga atinge no corpo máxima é igual à concentração EV. Por quê? Porque as outras vias, a via oral, a via intramuscular, ela vai ser aquilo que atinge a concentração na corrente sanguínea sobre a concentração EV. Por que isso é importante? Porque dependendo da gravidade do nosso doente, aí a gente falando aí da terapia intensiva, a gente quer que esteja sempre maior concentração da droga no sítio de ação. Então, para a gente assumir que tem uma concentração máxima, o efeito farmacocinético máximo da absorção, a gente passa a droga para a endovenosa. Às vezes, mesmo a droga tendo uma biodisponibilidade oral boa, que eu vou falar mais um pouquinho. O pico plasmático, que é a concentração máxima que aquela droga vai conseguir, ela vai depender, então, do tempo de infusão, da dose, do volume de distribuição do meu paciente, da eliminação. Quando eu penso em atingir quando eu tenho um paciente grave, eu quero atingir um pico plasmático mais rapidamente para já ter aquela ação acima sobre o MIC. Então, qual que é a estratégia que a gente faz? A gente faz as drogas em bolos. Por isso que doses de ataque, quando permitidas, quando não são, tipo, contraindicação pelo antibiótico, a gente sempre faz a dose do antibiótico em bolos, principalmente as doses de ataques. Eu falei assim porque a vancomicina, por exemplo, a gente não pode correr ela em 30 minutos, que o meu paciente pode fazer uma reação imunomediada. Mas sempre que possível, as doses de ataque para um paciente com uma infecção grave devem ser feitas em bolos. Lembrando que, se elas são feitas em bolos, eu posso aumentar tanto a toxicidade quanto a reação medicamentosa. Por exemplo, tem gente que faz ceftriaxona em bolos,
tem muito efeito gastrointestinal, tem náusea, tem vômito, faz hipotensão, mas idealmente sempre em bolos. E, ao contrário também, se eu quero fazer uma dose de ataque no paciente grave, eu faço em bolos, mas se eu pensar em melhorar a distribuição daquela droga e sua eliminação, eu aumento o tempo de infusão. É uma estratégia que a gente pode usar também com os antibióticos, são tempo dependentes, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Quando eu falo de biodisponibilidade oral, quer dizer que eu estou dando uma droga pela via oral, essa droga está sendo absorvida pelo meu trato gastrointestinal, caindo na corrente sanguínea. Então, eu pego aquilo que foi dado por oral sobre aquilo que está na corrente sanguínea e quando tem isso mais de 90%, ou seja, quanto mais de 90% da minha droga dada por via oral, ela é absorvida na corrente sanguínea, a gente fala que uma droga tem boa biodisponibilidade. Isso é verdade para condições ideais de temperatura e de pressão. Isso é verdade para um paciente que tem uma perfusão do trato gastrointestinal adequado. Então, para um paciente que não está séptico, por exemplo, assume-se que o Bactrim, as quinolonas, a doxiciclina, o metronidazol tem a biodisponibilidade superiores a 90%. Então, são drogas que meu paciente, por exemplo, que estiver internado em enfermaria, não faz diferença eu dar Bactrim VO e dar Bactrim EV, vai estar igual. Na UTI, terapia intensiva é um pouco diferente, porque a gente tem um paciente, às vezes, que está em sepse, e ele vai fazer, né, uma distribuição de perfusão, ele vai priorizar o sistema nervoso central e vai fazer uma vasoconstrição do trato gastrointestinal, e aí vai diminuir a absorção oral. Outras coisas também vão interferir. Então, por exemplo, se o paciente comeu antes ou não, porque isso tem a ver com esvaziamento gástrico, interação com outras drogas, circulação intestinal também. Por que é importante saber da biodisponibilidade oral? Porque, às vezes, por exemplo, você está com um paciente que está tomando Bactrim EV na sua UTI, ele está indo de alta para enfermaria, você pode mudar, já passou daquela fase crítica, você pode mudar ele para a droga oral, sabendo que ele vai ter o tratamento dele correto e eficaz, e a gente previne, por exemplo, uma infecção de corrente sanguínea, um evento adverso mesmo com catéter periférico, e também as drogas orais, elas são bem mais baratas do que as drogas venosas, cerca de até 50 vezes o preço do Bactrim. Agora não tem Bactrim EV, mas da diferença do Bactrim oral para o Bactrim EV ou da azitromicina oral para EV. Só para vocês terem ideia, a azitromicina oral é menos de 50 centavos o comprimido e a EV, a ampola, é R$45. Então, assim, a diferença de preço é muito grande. Se a gente não precisa disso, então a gente pode, como recurso, né, a gente mexe com o recurso na infinita, a gente pode priorizar drogas de menor custo também. E aí, só uma tabelinha que eu coloquei para vocês, das drogas que tem essa biodisponibilidade mais de 90%, então a gente leva, para quem tem, né, experiência de usar levofloxacino, GAT, Mox, as quinolonas geral tem muito, Clinda, que a gente às vezes usa, o Bactrim, e a doxiciclina, que a gente está usando aí num esquema também empírico da UTI, então, com um pouco mais confortável de passar uma droga oral, sabendo que a biodisponibilidade é 90%. Ainda dói um pouco o coração, mas, assim, dos males, o menor, né? A gente escolheu uma droga com biodisponibilidade oral boa por causa disso. A concentração sérica, então, para dosar, ela é inviável a gente conseguir fazer esse controle para, um controle mais fino dos antibióticos, dosar para ver se a dose realmente está adequada, porque a gente não sabe muito bem onde que o micro-organismo vai se encontrar. Tem micro-organismos, então, que são intracelulares obrigatórios, como, por exemplo, a Rickettsia, tem uns que já são extracelulares, que estão no interstício, que estão na corrente sanguínea, e quando a gente precisa de algum antibiótico, a gente vai usar a concentração sérica, e a gente entra num estado que é o estado de equilíbrio e absorção, que a gente chama de steady state, que vem do inglês, que chama estado estável, que é um estado de equilíbrio entre a absorção e a eliminação da droga, e a gente assume que a concentração no intravascular é igual à concentração do extravascular. Por que eu não sei se eu coloquei isso para frente, mas eu vou falar por que é importante esse estado estável.
que é o steady state? Porque eu assumo como a minha concentração no intravascular está igual no extravascular, porque equilibrou a absorção e a eliminação. Então, eu estou dando a segunda dose, eu estou eliminando um tanto. Eu estou dando a terceira dose, estou eliminando um tanto. Depois eu equilibro isso. Então, meu extravascular está igual ao meu intravascular. Então, eu assumo que se eu dosar aquele nível sérico, quando a gente dosa no nível sérico, a gente dosa no intravascular, eu tenho certeza que aquela concentração de vanco que eu estou dosando na corrente sanguínea no intravascular é igual à concentração no tecido, igual à concentração no interstício de onde que está a infecção. Então, aí a gente usa com a vanco. Por que a gente dosa a vancocinemia depois da quinta dose? Porque entre a quarta e a quinta dose, porque o steady state é mais ou menos um tempo de 5 meia-vidas para cada antibiótico, a gente atinge esse equilíbrio, e aí eu dosando no nível sérico na minha corrente sanguínea, quer dizer que, que o nível que eu estou achando na corrente sanguínea é igual ao nível que eu estou achando no meu espaço intersticial, onde que está a infecção. Eu vou falar mais para frente, se vocês não entenderam muito. E aí, essa droga é absorvida e essa droga vai ser distribuída. Então, ela vai difundir do intravascular, né, porque nós estamos dando uma droga EV, para o extravascular e do extravascular para o intracelular. Então, a gente tem estou com pelo de gato no olho, que eu tive que tirar a gata antes. Então, a gente tem um conceito da farmacocinética, que é o volume de distribuição, que é o volume de fluido corporal que essa droga vai ser dissolvida. O volume de distribuição ele vai depender da composição corpórea do organismo, da quantidade de tecido, como que compõe os tecidos dele, porque depende da água, dos lipídios, da proteína, depende também do tipo de antibiótico, se é um antibiótico hidrofílico, se é um antibiótico lipofílico, depender também do sexo, da idade, por isso que, às vezes, a gente pensa, isso a gente usa, por exemplo, um paciente obeso, que vai ter, né, muita gordura, ou para um paciente velhinho, aquele áudio velho, muito velho, que ele tem menos gordura, está mais frágil, então é mais fácil de fazer toxicidade para esses pacientes, e outros também parâmetros que eu vou falar um pouquinho, como cirrose, que aumenta o volume de distribuição, congestão, asepse. E aí, depende, basicamente, o volume de distribuição depende da ligação proteica. O que significa? Que significa que quanto maior a ligação proteica, mais ele vai se ligar à albumina, mais ele vai ficar na corrente sanguínea, menos ele vai se distribuir para o corpo. Então, o volume de distribuição depende da ligação às proteínas, e a nossa principal proteína no corpo é a albumina. Outras coisas também vão depender do volume de distribuição, como o pH também altera, algumas enzimas que podem hidrolisar isso, substrato, transporte da droga, anaerobiose, presença de corpo estranho ou biofilme. Aí eu sabia que tinha um slide falando um pouco do steady state. O steady state, então, ele depende do tempo de meia-vida, então a gente tem que pensar, quando a gente dá um antibiótico, uma dose, passa a meia-vida, né? Então, passa um tempo, o tempo de meia-vida é o tempo que eu tenho para diminuir a concentração pela metade do meu antimicrobiano. Então, alguns antibióticos têm um tempo de meia-vida mais longo, outros antibióticos um tempo de meia-vida mais curto. Quando eu estou dando drogas com doses seguidas, então diminui a minha concentração para metade, mas logo está vindo uma outra dose. E aí eu equilibro a minha absorção, administração, com a minha eliminação, com a minha excreção. Então, o pico do antibiótico e o vale, que seria aquela parte mais baixa, quando ele está diminuindo a concentração, eu gosto de fazer essa aula desenhando, mas não vai ser possível. Mas os residentes, eu vou fazer o desenho para eles, eu prometo. O vale, eles vão se equilibrar, eles vão se tornar uma constante. E a gente sabe, então, que, por causa disso, o nível sérico vai ser igual ao nível do intravascular, vai ser no interstício, e o pico vai ser igual ao vale. Depois, vocês vão ver. Por que isso é importante? Primeiro, para a gente conseguir dosar o nível sérico, como eu expliquei, por exemplo, a questão da vancomicina, que a gente dosa entre a quarta e a quinta dose, porque é uma constante que mais ou menos são 5 meia-vidas para atingir esse estado. Mas também, porque a gente tem que pensar o seguinte: o tempo de meia-vida
vai depender. Por que eu faço dose de ataque? Primeiro que meu paciente está grave, eu preciso de antibiótico rápido. Mas se eu tiver um tempo de minha vida muito longo e eu for fazendo as doses normais, eu vou demorar muito tempo para atingir esse estado de equilíbrio, porque eu vou demorar muito tempo para conseguir metabolizar e a próxima droga vir. Então, não sei se está meio claro assim, desculpe, sem desenho é difícil de explicar mesmo, mas tem drogas, então só escuta esse conceito que depois a gente trabalha ali com desenho lá na CCH. Drogas que têm o tempo de meia-vida longo necessitam de dose de ataque. Só não vai dar dose de ataque se for uma infecção muito tranquila, mas mesmo assim, por exemplo, se você dá vancomicina, nunca é muito tranquilo. Mas polymyxina, que tem um tempo de meia-vida de quase 12 horas, vancomicina, tem tudo tempo de meia-vida longo, quer dizer que ela vai precisar de dose de ataque, porque senão essa concentração estável nós vamos demorar dias para poder atingir. Um erro muito grave que as pessoas fazem, assim, quando prescrevem antimicrobiano, é esquecer de dar a dose de ataque. Fica eu e Laila pedindo para a galera fazer dose de ataque. Eu falei assim, tô rasgando meu diploma de CCH, né? Eu tenho minha meta de tirar antibiótico, eu tô pedindo para a galera aumentar a dose do antibiótico. Mas a gente fica lembrando de fazer dose de ataque, e principalmente esses antibióticos que eu falei, que é a vancomicina e a polymyxina também. Um exemplo que... Acho que tem um áudio aberto aí. Só uma coisa que a gente, por exemplo, uma coisa que a galera usa muito errado, que é a teicoplamina. Então, a teicoplamina, quando as pessoas acham que ela é menos nefrotóxica, mas eu não vou entrar nisso, a dose que fazem normalmente é uma subdose. E raramente a galera faz a dose de ataque certo da teicoplamina. Então, a teicoplamina, ela precisa de dose de ataque de 3 dias. Se eu fizer uma dose normal da teico, eu vou conseguir atingir o nível sérico, o steady state dela com 7 dias de uso. E aí, obviamente, se for uma infecção de corrente sanguínea para o MRSA, meu paciente já bateu as botas. Voltando, então, para o volume de distribuição, eu falei um pouquinho para vocês que a ligação proteica, que o paciente que tem um antibiótico que tem uma ligação proteica elevada, ela tende a distribuir menos nos fluidos extravasculares e concentra mais na corrente sanguínea e são mais lentamente excretados, porque para excretá-la também tem que circular, né? Como, por exemplo, os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são antibióticos que se ligam bem às proteínas. Como que a gente usa? Por que a gente usa, às vezes, quando a gente começa a entender o volume de distribuição e a capacidade de ligação proteína, a gente começa a escolher, por exemplo, as drogas que a gente vai tratar uma infecção de corrente sanguínea. Quando eu tenho uma infecção de corrente sanguínea, eu quero que o meu antibiótico fique no intravascular, que é uma infecção de intravascular. E não que vai lá para o pulmão, que vai lá para o baço, que vai para o fígado. Eu não quero isso, eu quero que fique no vaso. Então, eu vou escolher antibióticos que tenham um volume de distribuição menor. Do contrário, eu estou querendo tratar uma pancreatite, eu estou querendo tratar uma pneumonia, então eu vou escolher drogas que vão ter uma baixa afinidade proteica, que vão ter um volume melhor de distribuição. Então, normalmente, drogas que concentram mais no intravascular têm um volume de distribuição pior e são ruins para tratar tecido. Como, por exemplo, fluocinolona é uma ótima droga para tratar infecção de pele, partos moles, infecção ortopédica, pé diabético, tudo isso. Leva o fluoxacino para pulmão, penetra bem, porque são drogas que concentram mais em tecidos e menos na corrente sanguínea, porque a afinidade proteica dela é menor. Não sei quanto tempo eu já falei, mas vamos seguindo. E aí, a gente tem que pensar, às vezes, no nosso paciente, quando ele tem, por exemplo, um paciente hepatopata, que vai ter uma albumina mais baixa. O que significa que ele vai ter uma albumina mais baixa? Que ele vai ter menos coisas para se ligarem na corrente sanguínea. Então, às vezes, quando a gente dá um beta-lactâmico para uma infecção de corrente sanguínea no hepatopata, eu sei que a dose que eu vou dar para ele não vai se ligar tanto porque ele não tem albumina, ou um paciente desnutrido, um paciente HIV positivo, muito suprimido grave e tal. Mas eu vou falar um pouquinho para frente de como que a gente aplica isso na vida real. A eliminação, então, o nível plasmático ele vai caindo à medida que eu distribuo essa droga e elimino. O rim, ele excreta por meio da filtração glomerular, da secreção tubular e tem a reabsorção tubular passiva, também do antibiótico.
tem uma metabolização hepática, e aí por isso que é importante a dose inicial, seja uma dose de ataque ou a primeira dose desse paciente, a gente nunca considera, a gente nunca corrige para a função renal. Por quê? Porque a função renal vai agir só depois. Então, eu quero dar uma dose certa para o meu paciente, para chegar lá no nível sérico, e só depois que eu vou metabolizar ela, vou excretar ela, e aí que eu vou ter a eliminação dela, e como eu não estou eliminando, porque eu estou corrigindo, porque eu tenho uma insuficiência renal, aí eu vou precisar corrigir as próximas doses. Porque se a gente corrigir a dose antes da dose inicial, vai chegar, na verdade, a subdose no meu sítio de ação, porque o antibiótico ele tem que ser absorvido, tem que ser distribuído, chegar lá no sítio de ação, e aí depois ele é eliminado. Então, eu não tenho como eu corrigir a dose do meu antibiótico antes dele chegar lá para ser eliminado, só depois. E aí, alguns pacientes a gente nem corrige, porque eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai aí ver, dependendo do tipo de antibiótico, dependendo do tipo do meu paciente. Tem as concentrações que são os antibióticos que são tempo dependente e a concentração dependente, mas que eu vou falar para frente na farmacodinâmica. Por quê? Porque a farmacodinâmica, como eu falei para vocês, é o que a droga faz com o corpo. Então, é a interação entre o antimicrobiano, o hospedeiro e o agente. E aí, a gente vai ter 3 parâmetros farmacodinâmicos, que são os antibióticos que são tempo dependente, que eles vão depender do tempo acima, que eles vão ficar da concentração inibitória mínima, então tempo acima de MIC. Tem os antimicrobianos que são concentração dependente, que depende do Cmax, que é aquela concentração máxima do antibiótico. E tem os antibióticos que são área sobre a curva sobre MIC ou tempo dependente com efeito pós-antibiótico. E aí, para eu explicar cada um deles, eu vou ter que explicar para vocês o que é efeito pós-antibiótico. A gente usa muito isso no dia a dia. O que é isso? Eu tenho um efeito ainda bacteriostático, então eu estou inibindo o crescimento bacteriano após um efeito bactericida ou bacteriostático inicial. Então, eu não tenho o nível sérico da droga mais lá no meu situação, mas mesmo assim eu estou fazendo uma atividade bacteriostática. Além disso, eu posso deixar, então, a bactéria mais suscetível, então, ao sistema imune. Então, por exemplo, todas as bactérias... obviamente, a morte bacteriana ela não é uniforme, né? Senão a gente não teria que tratar aí 5, 7 dias, né? A bactéria ela continua se reproduzindo, dando formas mais iniciais. Então, tem um antibiótico bactericida, vai matar um tanto de bactéria, e aí eu vou inibir o crescimento das outras bactérias até a segunda dose bactericida vir. Então, esse seria o efeito pós-antibiótico, deixando a bactéria mais suscetível, enquanto isso, ao nosso sistema imune para poder trabalhar também. Um bonito. Vamos lá. Além disso, eu tenho uma melhora da fagose. Então, quando depende, tipo, o aminoglicosídeo, eu associo ele normalmente com outros antibióticos para melhorar a fagocitose, então, do meu sistema imune. Quem que tem o efeito pós-antibiótico? São os antimicrobianos que vão interferir na síntese proteica ou na replicação do DNA. Por quê? Porque antibióticos que dependem da síntese proteica, eles vão, mesmo que eles destroem a bactéria ou da replicação do DNA, depois aquilo ali ele não vai conseguir usar, por exemplo, se ele está inibindo a unidade 50S do RNA ribossomal, ele não vai conseguir usar aquilo ali por um bom tempo depois, e aí o meu crescimento bacteriano está diminuído. O carbapenêmico para pseudomonas é um antibiótico que age na parede celular, mas que tem um efeito pós-antibiótico também. E a gente usa muito isso para gram-negativo. Então, o que vai depender para agir um antibiótico? Então, vai depender da concentração do antibiótico no meio onde que ele se encontra. Ele vai depender da penetração intracelular. A gente tem que lembrar que tem algumas infecções que têm... que o agente etiológico é intracelular obrigatório, como, por exemplo, as bactérias atípicas, que causam pneumonia, tipo uma legionela, que causam pneumonia grave. Depende também da penetração na membrana celular do micro-organismo-alvo. Então, o antibiótico, para entrar numa célula, ele precisa usar uma coisa que a gente chama porina. Então, depois essas
que ele não consegue entrar, né? Então, ele tem a porina que a bactéria usa para entrar outras coisas, como, por exemplo, magnésio, ferro, do metabolismo de ferro, mas também usa para entrar antibiótico. Quando o antibiótico ele chega lá, por exemplo, no citoplasma bacteriano, ele não pode ser bombeado por bomba de fluxo, que são bombas que colocam o antibiótico lá do intracelular para o extracelular. Ele não pode ser hidrolisado, ele tem que se manter como uma molécula ativa, então ele não pode sofrer, por exemplo, a ação das beta-lactamases, e ele precisa se ligar efetivamente ao sítio de ação. Então, o que vai determinar a eficácia do antibiótico? Ele chegar no alvo molecular dele, chegar numa quantidade adequada, então, se é um antibiótico que inibe a formação da parede celular, um beta-lactâmico, ele precisa ter um mecanismo de chave, fechadura competitivo da PPP, ele precisa ter uma quantidade adequada, e ele precisa permanecer ligado aquele tempo suficiente para o efeito do metabolismo bacteriano. Se é um antibiótico que inibir o crescimento da parede, ele precisa ficar um tempo maior ligado àquilo para conseguir a sua efetividade. Por isso que esses dois parâmetros farmacodinâmicos, que é a concentração do antimicrobiano, que vocês veem que eu falei um pouquinho da ligação em quantidades adequadas, e o tempo de ligação do antibiótico no alvo molecular dele. E aí eu já falei dos 3 parâmetros farmacodinâmicos, tempo dependente, concentração dependente, bacteriostático, efeito pós-antibiótico. Essa é a curva que eu desenho para os residentes. Então, uma curva de concentração sobre tempo, onde esse verdinho é a concentração inibitória mínima, e aí antibióticos, então, que são tempo dependentes, eles vão ter seu efeito bactericida quando eles vão ficar acima dessa área sobre o MIC, e concentrações dependentes, eles vão depender desse Cmax, que está escrito aí como PIC/MIC. Um exemplo um pouquinho, então, dos tempos dependentes, o nosso exemplo clássico, são os beta-lactâmicos. Eles precisam ficar ligados ao sítio lá, inibindo a BPP, mecanismo competitivo, então eles têm uma ação bactericida lenta com pouco efeito pós-antibiótico. Para eu conseguir efeito bactericida dele, eu preciso ter a concentração acima do MIC 40% a 50% do tempo entre os intervalos. Então, a gente não tem sentido eu fazer, 3, até o momento, né, até a última vez que eu fui estudar isso, que eu já vi galera querendo fazer isso, mas não faz sentido em fazer 3 gramas de meropenem, 4 gramas de meropenem, porque o que a gente depende dele é o tempo que ele vai ficar acima sobre o MIC. Tirando para o sistema nervoso central, mas para o sistema nervoso central, eu não estou querendo aumentar por aumentar a concentração, mas porque eu tenho a barreira hematocefálica, meu antibiótico não vai penetrar. Ele tem uma boa correlação entre a concentração sérica e o líquido intersticial. A penetração intracelular, como é um antibiótico então, que age, né, na parede celular, a penetração intracelular é mínima, então, para coisas que são intracelulares obrigatórios, agentes atípicos, micoplasma, legionela, a rickettsiosi, que causa fermaculosa, não são antibióticos, são utilizados exatamente por isso, porque eles não penetram no intracelular, eles vão agir quase no extracelular. E como é que eu faço, para otimizar o meu efeito positivo da droga? Eu aumento o tempo que ele vai ficar acima sobre MIC. Então, eu posso fazer isso utilizando uma droga que vai retardar a eliminação daquele antibiótico. Por exemplo, a gente faz isso, mas não para antibiótico. Para tratamento para HIV, a gente usa darunavir com ritonavir. O ritonavir, ele retarda a eliminação do antibiótico, no caso do antiviral, né? A gente pode fazer uma maior frequência de administração das doses, como, por exemplo, a penicilina cristalina, que é um beta-lactâmico, ela é quase de 2 em 2 horas, ou de 4 em 4 horas. Por isso, a gente pode aumentar a dose, ou a gente aumenta um agente de meia-vida, então troco, às vezes, uma penicilina por um ceftriaxone, ou eu faço a infusão prolongada ou a infusão contínua. A gente tenta sempre fazer essa última estratégia, usando a meia-vida maior ou infusão prolongada do antibiótico, ou contínua quando ele permite. A contínua vai depender principalmente da estabilidade da droga, e não
não do efeito farmacodinâmico dela. Então, a gente pede para diluir, por exemplo, o meropenem em 3 horas, correr em 3 horas, não porque se eu pudesse correr ele, eu corria ali 24 horas, fazer a dose em 24 horas, mas porque mais de 3 horas ele vai precipitar e aí a droga não vai ser eficaz, porque não vai chegar antibiótico. Os antibióticos, então, que são concentração dependentes, o efeito farmacodinâmico deles vai depender do Cmax sobre MIC. Então, qual a dose maior que ele vai atingir. Como, por exemplo, o exemplo clássico que a gente dá são os aminoglicosídeos. E os antibióticos são Cmax sobre MIC, eles têm alto efeito pós-antibiótico. E aí, o que a gente faz? A concentração bactericida dele, então o MBC dele vai depender da concentração máxima, que tem que ficar mais ou menos 10 vezes acima da MIC. Então, se o MIC da gentamicina para pseudomonas é 2, a dose que ele precisa para atingir o MBC, a bactericida, tem que ser 20 miligramas. Por isso que a aminoglicosídeo, a gente faz ele em dose única diária. Por isso que os antibióticos que são concentração dependente, a gente tende a fazer eles em dose única diária. Por exemplo, da daptomicina, os aminoglicosídeos, algumas quinolonas a gente consegue fazer. E, por último, os bacterostáticos, então, com efeito antimicrobiano persistente, é uma coisa que sem desenho é difícil de explicar, mas eu chamo de área sobre a curva sobre MIC. Eles vão depender tanto do Cmax, quanto que é da concentração máxima, quanto do tempo. Então, eles vão depender mais daquela área, daquela curva que vai ficar acima sobre o MIC, que é o exemplo seria dessa linha verde até para cima, ele vai depender dessa área. Aí é aquela coisa matemática, de faz derivado, blá, blá, e consegue calcular essa área aí. Para finalizar, que eu achei que eu ia falar menos, mas quando a gente pensa, então, num antibiótico, num paciente crítico, tempo que ele está com alguma uma resposta inflamatória sistêmica, né? Pode ser por infecção, pode ser por trauma, pode ser por cirurgia. A gente tem que entender que acontece, então, ele vai fazer o corpo, né? Faz uma vasodilatação, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o extravasamento capilar. E aí eu vou ter extravasamento de fluido, perda de fluido para o terceiro espaço, e aí aumenta o volume de distribuição de agentes hidrofílicos. Se eu aumento o meu volume de distribuição de agentes hidrofílicos, antibióticos são hidrofílicos, eles vão concentrar menos na corrente sanguínea, e às vezes eu preciso aumentar a dose do meu antibiótico. Antibióticos, então, que são com o tempo, então, às vezes, tem falência de órgãos, tem uma hepatite, ou uma insuficiência renal aguda, aí eu vou diminuir o meu clearance, se eu tiver, por exemplo, uma hepatite, uma falência hepática, dos meus antibióticos lipofílicos, e aí eu vou aumentar a concentração dos meus antibióticos lipofílicos, então eu vou ter que corrigir eles para a função hepática, que é uma coisa que quase nunca a gente lembra, que tem alguns antibióticos que você corrige para a função hepática. E na insuficiência renal, com o tempo, então, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, do índice cardíaco, com aumento do ritmo de filtração glomerular, mas com o tempo, devido, né, o avanço, né, de uma necrose tubular aguda para uma sepse, para uma doença glomerular, a gente vai diminuir esse ritmo de filtração glomerular e a gente vai aumentar a concentração dos agentes hidrofílicos. Por isso que a gente fala correção para a função renal de alguns agentes hidrofílicos. Só que a gente sempre tem que pensar em qual parte da sepse que nós vamos estar. Na parte que eu vou aumentar a concentração dos meus agentes hidrofílicos, ou na parte ainda que eu estou com o meu volume de distribuição tão grande, com o meu paciente inciso, inflamado tão grande, que eu tenho tanto, o meu volume de distribuição aumentou tanto que eu vou precisar aumentar, mesmo quando às vezes o meu paciente já está com insuficiência renal, eu vou precisar aumentar minha dose para ele, para eu conseguir ter a dose certa no sítio de ação. E aí, quando você joga, aí é o meu ganha-pão da Laila, né? Se eu for explicar tudo, né? A gente não tem emprego mais, mas aí também tem a questão do MIC da droga, do MIC da bactéria, do sítio que essa bactéria tá, para a gente poder pensar qual que é a dose melhor, qual que é o antibiótico melhor, mas é mais ou menos isso aí, passeando com um pouquinho jogando os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Depois isso a gente discute também quais são os antibióticos hidrofílicos, quais que são os antibióticos, né, que são lipofílicos. Então, na sepse, a gente precisa aumentar a dose dos antibióticos hidrofílicos e nos lipofílicos
só quando a gente tem, às vezes, uma metabolização hepática e tudo. Outras dúvidas, que aí já é também uma coisa obesa. Então, obeso ele tem um volume de distribuição aumentado. Então, a dose para obeso é uma dose que a gente tem que discutir junto com o intensivista e o controle de infecção, né? No caso, os infectologistas, porque tem algumas drogas que são lipofílicas, então a gente tem que fazer pelo peso real do doente. Algumas drogas são hidrofílicas, que eu vou fazer pelo peso estimado, e também, obviamente, depende da gravidade da infecção. O idoso aumenta a concentração das drogas que são lipossolúveis, porque, né, ele não tem, o velho é muito velho, não tem muita gordurinha. E a gente tenta, para alguns antibióticos, que a gente sabe que ainda os parâmetros farmacokinéticos parmigianos que não são mais complicados ainda, a gente tenta dosar o nível sérico, e agora lá no hospital a gente dosa principalmente a vanco, mas tem alguns lugares que dosa os aminoglicosídeos. Para beta-lactâmico, para quinolona, a gente ainda não sabe qual é a vantagem de dosar a nível sérico, a técnica utilizada ela é bem variável, não resolve a questão dessas interações de PK/PD, e a gente não sabe, tipo, se o nível sérico tá aquilo, se realmente o que a gente vai fazer com esse resultado, né? Então, é isso. É um tema, assim, um pouquinho sem um quadro para eu explicar. Para mim, ele dificulta um pouquinho para conseguir, mas a boa notícia é que os residentes que vão passar da terapia intensiva, a gente faz isso. O Wagner está de prova, né, Wagner? Você pode explicar aí que você já entendeu isso? E nós vamos também discutindo isso sempre na prática, sempre nas discussões com o pessoal da terapia intensiva, e se alguém tiver alguma dúvida. Kelzinha, obrigado. Eu vou deixar aberto aí para a galera comentar, mas eu queria só ponderar algumas observações. É lógico que eu não vou me arriscar a falar da farmacodinâmica ou farmacocinética depois de uma aula dessa sua aí, né? Mas é importante a gente deixar claro um exemplo que você deu aí da vancomicina e da teicoplanin, né? Você está no hospital há muito tempo. Quem está lá desde as antiguidades no hospital sabe que no hospital eu não lembro da gente ter usado teico dentro da terapia intensiva, né? E a gente provou isso no decorrer da nossa história no hospital, e que a parceria que a infectologia tem com a terapia intensiva é essencial no funcionamento e na utilização dessas drogas, os antimicrobianos. Discordo completamente de você quando você diz aí que se você contar tudo aí, você e a Lara vão perder o emprego. Absolutamente, você pode contar isso aí 10 vezes, que eu garanto para você que 90% de nós intensivistas não vamos conseguir chegar nem perto desse conhecimento que vocês têm com relação à biodisponibilidade dos medicamentos dos antimicrobianos nos nossos pacientes, né? É importante que os meninos entendam que a utilização dos antibióticos no paciente crítico, ela tem as peculiaridades que o intensivista, na maioria das vezes, não consegue alcançar. É um nível de conhecimento para esse fim, para identificar qual droga que é melhor. Para isso existem os nossos protocolos, né? Os protocolos são escritos baseados no estudo da CCIH, junto com o perfil microbiológico que a gente tem dentro do CTI, e para isso que a gente utiliza o protocolo, inclusive com as doses, né, que é o Ilaila. A gente descreve isso no protocolo, qual que é a dose inicial, qual que é a dose de manutenção, quanto tempo que a gente vai utilizar, qual o perfil, né, por sítio de infecção. Não é do bolso que a gente tira isso, né? Literalmente tem um estudo grande por trás, né? Tem algumas perguntas aí, Kel, que a galera colocou. Eu estou vendo aqui, a biodisponibilidade da droga via oral muda se for oferecido por sonda nasentérica. Não, algumas drogas são incompatíveis com sonda nasentérica, então tem que ver, porque tanto ela pode obstruir, quanto ela pode perder eficácia, porque o comprimido, às vezes, ele não é absorvido no estômago, né? Ele vai ser absorvido no intestino. Então,
algumas drogas não dá para fazer mesmo não, porque não vai chegar a nada. Porque, às vezes, no pH ácido, porque quando você tem, por exemplo, você tem um comprimido, você tem que, ou uma cápsula, que você tem que quebrar e dar via sonda. Quando chega lá no pH ácido, aquele ele pode desnaturar a droga, por exemplo. Coisa que talvez o comprimido revestido ia proteger ele da ação do suco gástrico, porque ele tem uma absorção intestinal. Mas aí vai depender da compatibilidade mesmo da droga, e isso não é uma propriedade da droga, mas sim, talvez, da maneira que ela é feita, assim, tipo, do tipo de cápsula, se é comprimida, essas coisas. E a Paula perguntou se a hipoalbuminemia interfere na ação final da droga. Interfere. Então, as drogas, elas se ligam na corrente sanguínea às proteínas plasmáticas, e a principal proteína plasmática do nosso corpo, acho que 80% é a albumina. O antibiótico que age, eu não falei isso para não confundir muito, mas o antibiótico que age no sítio de ação é o antibiótico que está livre, que não está ligado à albumina. Então, quando eu tenho uma hipoalbuminemia, quer dizer, então, que eu vou ter mais antibiótico saindo da corrente sanguínea, indo para os tecidos. Então, vai ser um pouco ruim para infecções de corrente sanguínea, mas, ao mesmo tempo, mesmo com antibiótico menos na corrente sanguínea, eu posso fazer mais toxicidade, porque tanto o efeito de ação do antibiótico depende da sua fração livre, quanto o efeito de toxicidade também depende da sua fração livre. Então, pacientes que têm albumina muito baixa, são super nutridos, eles correm mais riscos de fazer toxicidade aos antimicrobianos, e tem uma distribuição maior do antibiótico pelo corpo devido à baixa ligação dele às proteínas da corrente sanguínea. Não sei se eu expliquei certinho. Explicou bem. E só complementando o que é para a Paula aí, hipoalbuminemia não é indicação de você dar albumina para paciente dentro da terapia intensiva. Tá? Porque parece óbvio, mas a gente vê muito colega tratando hipoalbuminemia aí dentro da terapia intensiva dando albumina. É porque não fica, né, na corrente sanguínea, né? Exatamente. E aí tem, por exemplo, isso não é só para antibiótico, acho que tem várias drogas, tipo, de sedativos também, que dependem de ligação albumina, e aí, às vezes, o paciente, ele fica, quando ele tem albumina baixa, ele demora mais tempo mas já é a parte de sair, de acordar, por causa disso, por causa da ligação dele. É importante saber que ele está, né, desnutrido, com hipoalbuminemia, até para a gente definir estratégias para contornar a situação, né? E jamais dar albumina para esse contexto. E aí, Bruninho, Juarez, turma da intensiva aí, dos professores da intensiva, querem complementar? Eu não sei o que falar muito não, cara. Isso é coisa de doido. Queria mostrar só para vocês, assim, que eu dormi a aula inteira, boiei, não entendi nada. O que é importante? Antibiótico, infecção grave, dose de ataque, não esquecer nunca da dose de ataque, pelo amor de Dadá. Dose de ataque, quanto maior é o tempo de minha vida da droga, mais é necessário de dar a dose de ataque, quanto mais grave é o paciente, mais é necessário eu dar a dose de ataque. Não corrige dose de antibiótico para a função renal, pelo menos, só corrige da segunda dose, mas assim, vão tentar pelo menos 24 horas, dependendo. Aqui é CCH pedindo para aumentar a dose de antibiótico. Pensar sempre no meu paciente, tipo, como um todo, assim, né? Então, assim, dose de ataque, não corrige dose para a função renal, e vamos tentar antibiótico que é beta-lactâmico, que é tempo dependente de maneira geral, fazer velocidade de difusão, se a gente pede mera em 3 horas, você vê o enfermeiro, o técnico administrando em 30 minutos, puxa lá, não é bobagem fazer em 3 horas, é para tentar aproveitar melhor, porque às vezes o mic da droga, a bactéria é multiresistente, a gente não consegue jogar contra as coisas, a gente precisa jogar com aquilo que a gente tem, então é fusão lenta. E os antibióticos são tempo dependentes, infusão, o máximo que a gente conseguir de lento para a estabilidade da droga, e o concentração do independente é 1 vez por dia. Então, a aminoglicosídeo não é de 8 em 8. A única situação que a gente faz aminoglicosídeo de 8 em 8 é para endocardite, principalmente por enterococo, mas a gente não está querendo, ele precisa do beta-lactâmico para ele conseguir entrar dentro da bactéria gram-positiva. O aminoglicosídeo precisa do beta-lactâmico. Então, por isso que a gente dá ele de 8 em 8, porque a gente precisa dele estar junto com a ampicilina, ele precisa estar junto com a vancomicina, do glicopeptídeo, sozinho ele não entra. É a única situação.
Era só isso, mas eu falei um monte de coisa, né? Mas dose de ataque, antibiótico corrigido para função renal depois de 24 horas, pelo menos. Antibiótico tempo dependente, fusão lenta. Antibiótico concentração dependente, 1 vez ao dia ou 2 no máximo. Aí terminou. Excelente, Podia cara. falar esses 5 minutos. E os nossos residentes devem estar sabendo muito aí que eles perguntaram um pouco. É bom que vão ter 3 questões de 10 na prova da semana que vem, né? Não é semana que vem, não é daqui 15 dias, né, Ana? Então, você fica espertinho aí, você deve ter prestado bastante atenção, né? A provinha vai ser na segunda semana de setembro aí, para vocês responderem. Eu acho que eu vou fazer 50%, que é o da prova. Vou deixar, a gente manda as questões. Pô, já tô pedindo, ao vivo aqui, ó. Você vai fazer 5 questõezinhas para a gente aí. 2 delas pode ser aberta. Pede para fazer os desenhos que você está fazendo lá na sua aula lá. Combinado? Vou deixar, combinado. E aí, turminha, mais alguém aí, além de agradecer muito aí a aula? Bruninho, Juarez, Cerise, está aí mandando mensagem, deve estar fazendo o baixinho dormir. Nada, né, turma? Só agradecer mesmo aí, viu, Raquel? Obrigado pela parceria do dia a dia aí, tá bom? Beleza. Kel, então nós vamos finalizar aqui. Obrigado mais uma vez, Laila também, né, pela aula que teve para a gente. Terão mais aulas, nós fazemos questão da participação e presença de vocês. Deixar registrado também que tanto Raquel quanto a Laila são plantonistas de terapia intensiva, são intensivistas raiz aí também da nossa turma. E terminando aqui nossa aula às 9 horas, semana que vem nós teremos uma aula na quinta-feira com o Dr. Renan Santiago, ele é instrutor do Infocus, ele vai dar uma aula para a gente sobre point of care no choque. Isso é uma aula bacana que ele vai ministrar para a gente na quinta-feira que vem, às 20 horas. Também estejam todos convidados, vou mandar o link antecipadamente também. Mais uma vez, Kel, muito obrigado, tá? Parceira, como sempre, Laila também. E aos nossos residentes aí, brincadeiras à parte, são 50% aí a questão na prova, tá bom? Então, vocês dá para estudar. Obrigado, turma. Boa noite para vocês aí. E até a próxima. Obrigado.